Boa noite para todos. Pai, nós queremos orar e nós queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença, diante da Tua face. E queremos pedir a Deus que o Senhor nos abençoe, ministre ao nosso coração, nos ensine um pouco mais acerca da Tua vontade, da Tua palavra, do Teu serviço na Tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos estudar sobre louvor e adoração, mas tem uma questão. Tudo que nós vamos tratar aqui serve para todos os ministérios, não é só para o louvor. Nós vamos falar do louvor, da adoração, mas vamos falar dos ministérios. O princípio que rege o serviço do ministério de louvor, ele é um pouquinho mais delicado, porque a pessoa está no altar, né? Como eu já falei para vocês, altar é lugar alto. Isso significa que as pessoas que estão se dispondo, elas precisam viver uma vida no nível acima de quem está sentado no banco. Então a pessoa, se você estudar o Velho Testamento, o sacerdócio levítico, havia todo um preparo, santificação, ofertas. Aqueles que servem, principalmente os que servem no altar do Senhor, ele tem que ter uma consciência que a exigência do serviço do altar ela é um pouco mais, ela é um pouco maior. Mas o serviço, de modo geral, requer de nós posicionamento, requer de nós entendimento, compreensão, para a gente não poder viver o que Uzá viveu, né? Quando foram buscar a arca do Senhor que estava na casa de Abinadab para levar para Jerusalém, o boi tropeçou, a arca balançou, Uzá foi lá e colocou a mão e acabou morrendo. Então a gente precisa entender que para você fazer a obra de Deus, você precisa entender que não é simplesmente o serviço em si. Tem toda uma situação que envolve. Então, nós precisamos entender. Agora, nós vamos falar durante essas semanas aqui, umas 3 ou 4 semanas, sobre o Ministério de Louvor, que é realmente um ministério que demanda vou falar a real para vocês, de tudo que eu já vivi de igreja, é o ministério mais complexo, é o que mais dá trabalho. Por quê? Por causa da exposição, da visibilidade, né? A pessoa que está no altar, né? Querendo ou não, ela está sendo vista. Aí entra aquelas crises, todo mundo quer tocar no domingo, não quer tocar na terça, não quer tocar na quinta, não quer tocar no velório, não quer tocar no evangelismo. Não é uma coisa engraçada que acontece. Então, por exemplo, você arrumar uma pessoa que se dispõe a tocar, a louvar, no presídio, ou no hospital, ou em algum trabalho, num culto de lar, ou num velório, é difícil achar. Mas, né, dentro da igreja, no altar da igreja, em alguns momentos, em algumas igrejas, até briga. Quando você está numa região, por exemplo, que muita gente toca, muita gente canta, você tem vários grupos, 2, 3, 4 grupos de louvor. Aí tem aquelas brigas, né? Grupo A, grupo B, grupo C. Tem muito disso. Os cultos mais cheios. Então, nós vamos trabalhar alguns pensamentos bíblicos acerca desse assunto. Justamente por quê? Porque as pessoas esquecem que o ministério de louvor, ele não é só cantar e tocar. Tem muita gente que não entende isso. Louvor é elogio, é elogiar, é você falar palavras de afirmação ou palavras de exaltação acerca de Deus. Você já viu aquela expressão, e o fulano se formou com louvor? Quer dizer, ele se formou de uma forma que merece elogio. Então louvor é elogio, é palavra de afirmação, é palavra de exaltação. Então, quando você fala de louvar a Deus, o que é isso? A mesma coisa de uma pessoa falar assim, Deus, tu és maravilhoso,
tu és lindo, eu te amo, o Senhor é importante para mim. E tudo que você falar de Deus, que compõe adjetivos de exaltação, ou de afirmação, ou de expressão, são louvores. E eu posso louvar sem música. Sim ou não? Posso louvar com a minha vida. Posso louvar a Deus de muitas formas e de muitas maneiras. Agora, a música é um meio, não é um único meio de louvor. Entende isso? A música não é o louvor. A música é um dos meios que nós temos para louvar a Deus. Eu posso louvar a Deus com dança. Eu posso louvar a Deus com evangelismo. Eu posso louvar a Deus com atos, com atitudes. Eu posso louvar a Deus com palavras. Eu posso louvar a Deus orando. Eu posso louvar a Deus de muitas formas. Então, o louvor não é exclusividade das coisas que envolvem a música. O louvor é elogiar, expressar amor, expressar importância. É você falar para Deus agora. Eu posso fazer isso de muitas formas. E uma das formas mais conhecidas é através da música. Com melodia, com harmonia. Entendeu? E adoração é dar um beijo na face. Lembra quando Judas trai Jesus? E aí quando Judas chega em Jesus e beija a face de Jesus, aí Jesus olha para ele e fala assim, mas Judas, com um beijo. Quer dizer, a adoração, lembra que a Bíblia chama de ósculos santos, de você dar um beijo na face? Não, em algumas culturas existe essa tradição de chegar e dar dois beijinhos, um beijinho no rosto. Mas de uma forma muito profunda, você beijar o rosto de alguém, beijar a face de alguém, é uma expressão extrema de carinho. Esse beijo na face aqui não é o beijinho de cumprimentar assim, oi, não é isso não. É o beijo na face que a Bíblia fala de adoração, é quando você tem carinho e amor por uma pessoa. É aquele beijo que você dá na face de alguém como expressão de intimidade, de amor, de carinho. Então, quando a Bíblia fala de louvor, que é elogio, que é você exaltar, de você elogiar, de você liberar palavras de afirmação, de você expressar o quanto Deus é importante para você, é isso que a Bíblia chama de louvor. E a música não é o único meio de louvar a Deus. E adorar a Deus também tem a ideia de dar um beijo na face, não é simplesmente o ato de beijar, não é você colocar o seu lábio na face e dar um beijo. Na verdade é você expressar carinho, expressar amor de fato a Deus. Então adoração e louvor é isso, é você elogiar e é você expressar amor a Deus. Por exemplo, pastor, eu posso dar um beijo na face de uma pessoa e não amar ela? Pode. Por isso que não é o beijo na face aqui, não é o ato de você dar um beijo na face de uma pessoa, mas é a ideia de você expressar amor e carinho por alguém. Então dar um beijo na face de Deus é isso. Deus não nos criou para que a gente adorasse e louvasse, né? Ele já tem uns anos para isso. Então, eu queria entender assim, por que teve essa cultura, esse ferramenta desde da época bíblica, da palavra de Deus, como surgiu essa questão do louvor da adoração e por quê? Porque existem duas questões importantes sobre isso. Existem algumas pessoas do Ministério de Louvor que pegaram algumas passagens bíblicas e essas passagens, quando são estudadas de forma isolada do contexto, porque você vai encontrar passagens dizendo que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então, esse tipo de passagem estudada de forma isolada, porque uma questão importante que quando a gente faz a interpretação bíblica, existe uma matéria na teologia que chama hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Então, o que acontece se você pegar um versículo e isolar ele? Se você tira ele do contexto. Então, versículos tirados do contexto
vão dar a ideia de que Deus criou o homem para o louvor dele. Entende? Deus, por exemplo, Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então você vai encontrar algumas passagens na Bíblia que, se você estudar ela de forma isolada, vai dar uma ideia de que Deus criou o homem para o louvor dele, para a adoração a ele, como se Deus fosse um narcisista, né? E que, tipo assim, você precisa me adorar, você tem que me adorar. E não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando as pessoas que fazem isso porque o amam, e não porque eu tenho que... Lembra daquela estátua de Nabucodonosor, que foi feito um decreto que quem, na hora que tocasse as músicas, quem não se prostrasse e adorasse ia ser morto? Deus não é assim. Quem é assim é Satanás. Satanás é que compra e exige louvor. Ele disse para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Quem vende adoração, e quem cobra adoração, e quem negocia adoração é Satanás. O Deus deseja o louvor e a adoração que sejam expressões verdadeiras do seu amor a Ele. Então vamos lá. Deus criou o homem para quê? Primeiro, antes da gente entender essa questão do louvor e da adoração, nós precisamos entender: Deus criou o homem para quê? A Bíblia diz que Deus criou o homem, criatura de Deus, com um propósito: de ser a imagem e semelhança dele, de ser a imagem e semelhança de Jesus. A Bíblia nos ensina, por exemplo, João capítulo 1, verso 11, 12 diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Gálatas 4,4 diz: na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de fazer a adoção de filhos. Quando você estuda a soteriologia, que é a doutrina de salvação, você vai ver os pilares da salvação. Então você tem a fé, arrependimento, conversão, justificação, regeneração e adoção. O plano de salvação inclui o quê? Fazer o homem filho. Então, já me perguntaram um monte de vezes: pastor, Jesus veio porque nós pecamos? Não. O nosso pecado fez a vinda de Cristo ser dolorosa, mas Jesus já viria nos adotar. Dentro do plano de Deus, sempre houve a adoção. Tanto que quando você estuda a soteriologia, um dos pilares da salvação é a adoção. Deus fez o homem, todos os homens são predestinados a serem feitos filhos de Deus. Então, o que a gente chama isso, a predestinação? Essa é a predestinação que eu conheço. O Deus cria o homem com um propósito de fazer o homem seu filho. Quer dizer, todos os seres humanos são predestinados a serem filhos de Deus. É o objetivo, é o destino, é o propósito de cada ser humano, ser feito filho de Deus. Mas ele diz lá em Romanos, que os que de antemão ele conheceu, a esses elegeu para serem feitos filhos. Por quê? Na predestinação, quer dizer, todos são criados para ser feito filho, mas só será feito filho aqueles que creem. Aí você entende o que está escrito em João 1, 11 e 12. Jesus veio para os seus, mas os seus judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, quer dizer, os que creem no seu nome. Quem é que se torna filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem Jesus. Por quê? Porque nós somos a imagem de Jesus. Então o plano de Deus em criar o homem é fazer do homem seu filho. Esse é o plano. Ah, mas o homem caiu, pecou, se desviou da presença de Deus. Exato. Jesus veio fazer o quê? Trazer o homem, a humanidade, novamente a posição. Qual é a posição original dos homens e das mulheres? Serem feitos filhos de Deus. Então o plano original de Deus é fazer o homem a sua imagem e semelhança, imagem do seu filho amado. Por isso a Bíblia chama Jesus de primogênito, o primeiro de todos os filhos. Entenderam isso? Agora, então, se nós entendemos que Deus criou o homem para ser feito filho, a filiação é o objeto, é o propósito de Deus na criação da humanidade, então vamos lá.
Onde que entra louvor e adoração? O louvor e a adoração são expressões que os filhos têm pelos seus pais. Entende isso? Eu louvo meu pai. Como? Elogiando, honrando, falando bem dele, falando do quanto ele foi importante para mim, do quanto ele teve importância para mim. Isso é louvor. Quando você elogia alguém, quando você elogia a honestidade, o trabalho, a disposição, isso é louvor. Mas a falta de entendimento do que significa dificulta a cabeça de muita gente. Louvar o pai, louvar a mãe, então eu só louvo a Deus. Não. Se você entende que louvar é elogiar, você louva pessoas, você louva instituições. Por isso que uma pessoa que se formou, olha, fulano se formou com louvor, quer dizer, uma pessoa que se formou digna de ser elogiada. Por isso que quando você tem uma formação com distinção, o que é que vai acontecer? Você vai receber durante a formatura um elogio. Então, fulano se formou com louvor, quer dizer, louvor é uma pessoa que é digna de... Então, quando a Bíblia fala de louvar a Deus, significa você entender o quanto Deus é e o que Ele é de fato. E você poder falar para Ele o quanto Ele é importante para você. O quanto Ele é importante. Louvar a Deus significa você expressar, seja com cântico, seja com uma poesia, seja com danças, com música, seja como for, porque olha o que está acontecendo. As pessoas esquecem que a parte mais importante da música não é a melodia nem a harmonia. A parte mais importante da música é a letra. A música é a pregação cantada. Entende isso? A música é a pregação cantada. Antigamente, quando você pega cantor cristão, hinários, isso era muito mais claro. Basta você estudar a letra dos hinários, a letra do cantor cristão e as letras das músicas de hoje, você vai ver que antigamente uma pessoa aprendia a Bíblia pela música. Hoje, as letras das músicas, elas são fraquíssimas, elas são emocionais, elas não falam das doutrinas de Deus, elas estão falando só de uma coisa: o amor de Deus. Você pode ver que tudo gira eu, Deus e eu e Deus, é tudo. As músicas são emocionais e falam de um relacionamento com Deus. Se você pegar as músicas antigas, você vai ver que as letras estavam falando de quê? Das doutrinas, da palavra, do perdão, da justificação, da regeneração, da adoção, da glorificação, da salvação, da eternidade. As pessoas aprendiam a Bíblia através da música. Exatamente. É o que vende. Se vende mais a melodia e a harmonia do que necessariamente a letra. Então é importante nós entendermos no começo do nosso estudo isso. Louvor não é música. Louvor não é música. A música é uma forma de louvar. Aí você pega, pastor, como é que eu sei quando uma música é de louvor e quando é uma música de adoração? Se você perguntar hoje para a igreja, quando que uma música é louvor e adoração? A agitada é louvor, a melosa é adoração. Mas não é isso. Louvor é quando a música exalta Deus. Adoração é quando a música fala do relacionamento amoroso, íntimo com Deus. Essa seria a resposta correta. Uma música de louvor é uma música de exaltação a Deus, dos valores de Deus, da pessoa de Deus. E adoração é uma música que fala do relacionamento entre o filho e o seu pai. Fala da intimidade que você tem com o teu pai, com o teu Deus. Aí é a diferença. Então nós precisamos entender essa questão, porque hoje a crise
a crise que a igreja enfrenta sobre esse ministério é que as pessoas esquecem que nós estamos falando de serviço e não de ser visto. A crise da igreja hoje é que as pessoas estão usando a igreja como palco, é show. O guitarrista quer músicas que tenha solo, o baixista quer músicas que tenha groove, para que o baixo dele possa... O baterista, ele quer músicas que ele possa fazer viradas, que ele possa... Não serve aquele... Não é marcação só. O baterista, ele quer músicas onde ele possa fazer viradas, e ele possa tocar, e ele possa, né, bater e lá e fazer uma barulheira santa. Então, se você não entender a ideia do louvor, do ministério de louvor, vai ser um show. Aí a briga de quem quer a primeira voz, quem é a segunda voz, o back vocal, quem está fazendo segunda, quem está fazendo primeira, quem vai solar na música. Começa uma disputa de vaidades. Quem toca mais, quem toca menos. Eu sou pastor há muitos anos, é a briga do... Mas quem que vai tocar na terça? Por que eu toco na terça e não toco no domingo? Por que não faz rodízio? Ih, irmão, vocês só... Quem chega aqui na igreja, no culto, e ouve o pessoal tocando e cantando, não entende a briga que tem atrás, as vaidades. Então não é o bem-estar da igreja. E uma coisa importante que muita gente não entende: qual é a função do ministério de louvor? A ideia do nosso estudo nas terças-feiras por esses dias é trazer a resposta para isso. Qual é a função do ministério de louvor? É pegar a igreja e levar a igreja, eles conduzirem a igreja à adoração ao Senhor. Então, meu irmão, não é você se sentir bem. Não, eu não gosto dessa música, eu não gosto de Inário. Não, eu não gosto da música X, da música Y. Aí já se confunde as melodias. Então, aí você vai ver as brigas, as discussões. E é por isso que nós estamos estudando. Ah, pastor, mas eu não sou no ministério de louvor, eu nunca vou cantar, eu nunca vou tocar. Tudo bem, mas nada te impede de entender a visão, para que você tenha a visão correta. Porque senão a igreja chega aqui e acontece o quê? O louvor está lá, vamos lá, irmãos, vamos adorar irmãos, vamos louvar irmão. Essa música eu não gosto. Entendendo ou não? Chegou de acontecer de ter repertório pronto e as pessoas reclamaram que não tem música da harpa. Ou tem ou não tem. Mas o uso da harpa é mais bonito, a letra é mais... Não é questão disso. Né? Mas não é questão disso. A questão é que todo louvor é direcionado a quem? Quem? A Deus. O louvor não é para a igreja. O louvor é para Deus. O ministério de louvor vai levar a igreja a adorar a Deus. Só que hoje está perdido, porque a ideia que se tem hoje de igreja parece que é um teatro. É um clube. A igreja. Então, mas esse é o problema. É como se fosse uma apresentação. Olha como é que a coisa está hoje. Parece que é uma apresentação. Parece que você foi num show. Quem vai cantar hoje? Olha, hoje nós teremos Aline Barros. Nós teremos Fernanda Brum. Nós teremos Cassiane. Nós teremos... Não, ela canta ainda. Não, Isadora Pompeu, ou Zoe, ou Morada, dá um exemplo. Não, o grupo... Aí olha para você ver,
Quer dizer que se o irmãozinho, o Zezinho e a Toinha for pro louvor, não tem importância. Mas se por um acaso nós investíssemos aí, né, um cachê, uma oferta, não é cachê, né, uma oferta. Se nós trouxéssemos uma pessoa conhecida para cantar, a igreja não cabia. Neste sábado ou neste domingo, nós teremos a presença da... Vou pegar aí um artista aí, Damares, ou Aline, ou... Não, aí que eu estou te falando, aí as pessoas se acotovelam. Soraya Moraes, Ludmila Feber, as pessoas famosas, eu estou falando elas, eu não estou fazendo nenhuma crítica a elas, eu estou só dizendo que se é alguém famosa, mesma coisa são com os pregadores. Quem vai pregar? Vai pregar o David Leonardo. Meu Deus, vamos alugar o estádio. E olha como é que existe uma idolatria dentro da própria igreja. Por quê? Porque não é um culto a Deus, é um culto à personalidade. Quem está pregando é famoso? Não é mais a Deus, o culto não é a Deus. Aqui não tem, eu já ouvi isso muitas vezes, pastor, o senhor não convida ninguém para pregar? Eu falei, na minha Bíblia está escrito assim, dai vós mesmos de comer. Entenderam ou não? Quando teve que multiplicar o pão, os discípulos falaram, os apóstolos falaram, Senhor, não tem pão para todo esse povo não. Aí Jesus falou, tem aqui um mocinho, trouxe 5 peixes, 2 peixinhos, mas que é isso aí para essa multidão? E Jesus falou, dai vós mesmos de comer, irmão. Agora, eu não sou promotor. Tem muito pastor hoje que virou promotor. Ele é o cara que pega o Instagram ou o YouTube, ele olha os caras que estão bombados, os mais tocados, os mais conhecidos, e ele liga para o cara e faz uma agenda. Mano, a igreja não é clube, não é um teatro. O altar não é um púlpito, um palco. A igreja é a casa do Senhor, a adoração é Deus, mas hoje virou uma casa de shows. Porque vamos convidar o fulano, quem vai vir? Vamos trazer aqui um cara que está estourado na internet. E as pessoas, nossa, então vamos lá. Não, o louvor é a quem? A Deus. A adoração é a quem? A Deus. Mas infelizmente hoje é um culto à personalidade. Quem vai pregar? Quem importa, irmão? Quem vai cantar? Quem importa? Você lembra alguns anos atrás, os mais velhos vão lembrar dessa história, os mais novos não. Mas teve um movimento que começou, que as pessoas começaram a louvar de costas para a igreja. As pessoas criticaram aquilo, onde já se viu as pessoas cantarem de costas para a igreja, mas não é isso, mano. Porque na verdade esse movimento começou justamente para quebrar essa ideia de que você está se apresentando, não é um show. Existem alguns cantores que fazem isso, tipo Gabriela Rocha, Sim. Por quê? Porque senão você, olha que perigo que tem. Você está ali, imagina a Gabriela Rocha que canta para 5, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Cara, é um negocinho dentro do coração do cara. Muitos cantores e muitos levitas da vida aí caíram. Começaram a... É perigoso. Então eu faço uma pergunta para você. Por que não existe dentro do Ministério de Louvor uma briga para tocar lá na casa do Zezinho? Para tocar no presídio. Eu mexo com evangelismo de presídio tem 25 anos. Para não falar que eu nunca tive uma pessoa que foi comigo, que tocava, foi um pastor, que foi um discípulo meu que tocava e cantava. Ele era pastor, foi evangelista, depois hoje ele é pastor e ele toca e canta. Aí a gente levava violão e ele tocava e cantava, além dele pregar. Hoje, para você ter, por exemplo, em algum velório, por exemplo, é complicado. Você liga por irmão, vamos lá fazer um velório, então. Não estou falando de quem está trabalhando, não. Estou falando de quem não está trabalhando, não vai. Então nós precisamos alinhar isso aqui, pelo menos na nossa igreja. Para você entender qual é a visão, igual eu preguei domingo, que vez? O que vez, irmão?
Nós precisamos entender qual é a visão de louvor, pelo menos o que nós entendemos à luz da palavra de Deus, que Deus espera de nós, quanto igreja. Então, uma das áreas, vamos lá para a nossa apostila aí, uma das áreas mais visadas no serviço da igreja é a área da música. Nesta igreja aqui não. Aqui é o contrário, né? O povo aqui é meio cabreiro. Não sei porquê. Mas não tem fila aqui. Mas eu já tive igreja que eu pastoreei que tinha fila. Todo mundo quer tocar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer apresentar, todo mundo quer o altar, o palco, o show, ser visto, não servir. No começo aqui, algum tempo atrás, eu estabeleci uma regra, que todo mundo que era do altar, que servia no altar, tinha que vir na limpeza. Ah, por quê? Justamente para a pessoa entender o quê? Que o ministério é serviço. A pessoa, ela quer chegar aqui, ela quer pegar o microfone, bateria colocada, ela quer pegar o microfone, alô, ao teste, alô, a teste. Um, dois. O outro vem, tum. Não, para. Entende isso? Isso tem que ser corrigido. Nós não estamos falando de ser visto, nós estamos falando de serviço. A pessoa, o culto começa às 7 horas, ela vai chegar aqui 5 para 7? Não, é uma pessoa que não entendeu o que é o ministério. O culto é 6h30 no domingo, eu chego aqui 4h30. As pessoas não entendem, tem que entender o que é serviço. Ah, eu sou da recepção, meu irmão, é 1 hora antes. É serviço. Pastor, mas é complicado. Então, esse é o problema hoje do ministério. As pessoas não entendem o que é ministério. Seja ministério de recepção, seja ministério de louvor, seja ministério de som, seja ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de casais, seja ministério do bazar, seja lá qual for o ministério. A palavra ministério é servir. Então, mas vamos ver, de todos os ministérios que a igreja tem, qual é o que mais as pessoas buscam? É o ministério da música, na área da música. Dificilmente as pessoas se voluntariam para outras áreas de serviço na mesma proporção e intensidade com que se dispõe a servir na área da música. Em muito lugar, em muitas igrejas aí que eu pastoreei, tem até briga. Que nem eu pastoreei uma igreja em Jaú, é perto de Tatuí. E Tatuí é uma cidade lá que tem um conservatório famoso do estado de São Paulo e forma músicos. Faculdade, é um negócio, era uma escola de música, hoje é uma faculdade e respeitada. Então, o estado de São Paulo tem muitos músicos mesmo, profissionais. Inclusive, em Jaú eu tinha 2 do Ministério de Louvor que eram profissionais, o baixista e o rapaz que tocava violão e cantava. Eles são profissionais, tem carteira de músico, os caras são profissionais mesmo. Aí você pega, por exemplo, e vê, por exemplo, que em determinadas regiões do Brasil tem disputa, tem briga para cantar, para tocar. É uma área que é muito visada. É importante entendermos que a música é apenas mais uma ferramenta criada por Deus para o exercício do ministério da igreja. Vou repetir para você. A música é um dos meios de você louvar e adorar a Deus. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. A música, quando fala louvor, a pessoa já pensa em música. Não. Louvor é elogio, expressão de afirmação, de exaltação. Louvor pode ser feito com música, com dança, com poesia, com teatros, com muitas formas. O louvor pode ser feito de muitas formas. A música é só um meio. E não é o mais importante. Não é, irmão. Pastor, mas por que o ser humano é tão tocado pela questão da música? Porque Deus gosta de música. E você é
Imagem e semelhança. Quem criou a música? Deus. Entende? Mas Deus não criou o rock, Paulo. Não, Deus criou a música. Entende ou não? Esse é um ponto importante. Deus criou os estilos musicais? Não. Não? Não. Lógico que não. Por quê? Porque os estilos musicais dependem do quê? Do homem. Cultura. Sim, mas é o que eu falo. Por isso que eu estou te falando. Eu não posso dizer que o estilo musical não é de Deus ou é de Deus. Entenderam ou não? O estilo musical aqui não é o importante. Nós é que colocamos uma categoria. Vou dar um exemplo para você. Não, presta atenção. Na década de 70, bateria tocava na igreja? Não. Nunca. Guitarra? Nunca. Violão? Nunca. Não tocava. Qual que era o instrumento da igreja? Era o Órgão. órgão, violino, Não, violino veio depois. baixão. Veio depois. Teve uma época que na igreja só tinha um instrumento. O órgão. Não é nem o teclado, é o órgão. Então, quando teve o movimento hippie, e quando teve uma conversão grande de pessoas daquela época do movimento hippie, os camaradas converteu os hippies. Conversou com converter hippie. Aquele movimento louco que teve na década de 70. Quando os caras se converteram, o que eles fizeram? Trouxeram para a igreja os instrumentos que eles tocavam. Então, na década de 70, 70 até 80, quando começou a ter violão dentro da igreja, quando bateria, guitarra e baixo, meu irmão, Satanás entrou na igreja. Então a questão é o seguinte, pastor, um cara pode tocar, vou dar um exemplo, no Nordeste do Brasil tem música, as músicas de lá são típicas, forró, baião e tal. Pastor, mas aí lá nas igrejas lá tem esses tipos de música dentro da igreja? Tem. Aí você vai falar, por exemplo, que o baião, ou o shot, ou o chachado, músicas típicas dele, aquilo ali é de Deus ou não é de Deus? Bom, o estilo de música não é o que importa. A questão é se o coração e a essência de quem está ali é real e o foco de fato é Deus. Não é, por exemplo, não, a música tem que ser worship, hoje, né? Worship. Work não, work é trabalho. Worship. Entendeu? Então, não, vão se rotulando, mas eu quero que vocês saiam dessa questão do rótulo. A questão é o coração. Por isso que a Bíblia diz, Deus busca verdadeiros que o adorem em espírito e... Eu já contei isso para vocês, uma vez eu estava num retiro e cultão mesmo, daqueles de 3, 4 horas, louvor, palavra e tudo. E aí a gente estava lá, aquele moverzão de Deus assim, o camarada no meio da adoração, o cara soltou uma pérola que eu nunca esqueci. O cara orando, falando com voz alta, ele disse assim, ô Deus grandão, ô Deus bitelo, velho. Todo mundo que estava ao redor, que ouviu, começou a rir. Mas na hora que nós olhamos para ele é pastor hoje, chama Daniel. Na hora que nós olhamos para o cara estava desmanchando em lágrimas. Olhos fechados, mãos levantadas e desmanchando, chorando. E ele falou uma coisa, não é? Ele não falou aquilo ali para fazer graça, ele não falou aquilo ali para fazer um efeito. Ele falou aquilo que estava no coração dele. Ô Deus grandão, ô Deus bitelo. E aí, na hora que a gente, estava todo mundo rindo que estava vindo perto, que nós olhamos, o cara está chorando. Então, por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, hein? Por exemplo, o cara pode estar tocando um órgão, um teclado, todo lascado e longe de Deus. O outro pode, por exemplo, tocar um baião, um chachado, e está realmente... igual, por exemplo, eu não tenho nenhum problema com nenhum estilo de música. Nenhum.
O que eu analiso é a inteireza do coração da pessoa, se de fato a letra da música, ela realmente está falando de louvor e adoração a Deus, se realmente ela tem um sentido de adorar a Deus de verdade. Não é a questão do estilo da música. Não é essa música é do diabo. Não, toda música é de Deus. E eu posso cantar o worship, eu posso cantar a adoração, eu posso cantar o louvor, e Deus não está no negócio. Eu posso comentar um fato? Pode. Essa semana, não sei se alguém viu na internet, da pastora Ludmilla. Ela estava na igreja, sentada, frente assim, para cá, e um pastor e uma pastora lavando os pés dela, adorando. E ela estava com os braços assim, ó. Não, mas isso aí é por isso que eu falo, é difícil você analisar. E pedindo, mas as palavras que eles falavam, que o Brasil tinha que pedir perdão para ela, a igreja tinha que pedir perdão para ela. Então, é difícil você julgar isso. Porque a gente precisa entender o texto e o contexto. A Ludmilla Feber. É texto e contexto. É difícil você pegar, por exemplo, uma história de 1 hora, você faz um flashzinho de 2 minutos e não dá para você julgar de fato o que estava sendo dito, o que foi dito. Porque se você tira algo do contexto, você pode cometer um equívoco. Sim, ué, exato. Eu estou comentando que a pessoa que postou, misericórdia. Não, mas é difícil você julgar isso. Você tem que analisar texto e contexto. Porque se você pega, por exemplo, uma frase fora do contexto, você pode achar um monte de coisa. Depende do que o pastor estava falando, do que ele estava falando. Então, o louvor, a música, não é apenas mais uma ferramenta criada por Deus para o exercício do ministério da igreja, e não a mais importante. A questão é, a música é atrativa? Muito. Gera exposição? Bastante. Então, por que será que a fila cresce de voluntários para esta área? Será que, de fato, o serviço da música na igreja está alinhado ao propósito essencial? Você compreende de maneira genuína o que é o serviço ou até mesmo o que é adoração? E eu vou falar para você como pastor. A maioria das pessoas não entendem o que é serviço. A maioria das pessoas não entende o que é louvor e adoração. Lavar o banheiro é louvor e adoração. Limpar a igreja é louvor e adoração, é culto. Cuidar das coisas do Senhor, ficar na porta da igreja cuidando dos carros ou das motos, dar aula no departamento infantil, ser da junta de oficiais, pertencer à liderança, trabalhar com a administração, irmão, tudo isso é louvor e adoração. Quando você, por exemplo, zela, quando você cuida, quando você limpa, quando você troca uma lâmpada, quando você cuida das coisas, isso é culto. Só que nós temos uma ideia, as pessoas esqueceram que serviço, porque eu falo, porque eu já enfrentei isso várias vezes, o camarada que toca e canta, ele é meio que artista. E não é só da área de música, não. Tem muito pastor aí que eu conheço que ele é uma celebridade. Conheço muita gente que tem uma postura assim. Isso não é serviço, irmão. Serviço. Ministério é serviço. Então, a falta de entendimento do que é servir e a falta de entendimento do que é louvor e adoração gera um povo, uma igreja que tem uma visão. Não fui chamado para limpar. Como assim? Limpar não é serviço? Se você estudar o Velho Testamento, a tribo de Levi e o sacerdócio levítico, irmão, tudo que dizia respeito à tenda, ao templo e ao culto, tudo era do ministério levítico. Eles eram divididos basicamente em 3 grupos: os que montavam e desmontavam, os que transportavam e os que de fato trabalhavam no serviço.
trabalhavam no sacrifício, limpeza. As pessoas, às vezes, elas chegam na igreja, elas acham que tudo está limpo. Sabe assim? Parece que a igreja não suja. Parece que o banheiro não suja, o papel se coloca sozinho, o sabonete líquido se coloca sozinho. Tudo parece que... Eu já ouvi, pastor, por que não contratamos uma empresa ou uma pessoa para limpar a igreja? Uma funcionária para limpeza. Pastor, pode ter? Pode ter, não é? Esse não é o problema. O problema é as pessoas perderem o que é servir. Se perde a conexão do que é servir. E aí você, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, vou falar dessa igreja aqui. Porque, por exemplo, ser da recepção significa que o recepcionista chega uma hora antes. Tem gente que já, quanto tempo antes? Uma hora, aí já começa, já torceu o bico. Da mesa, do som, da música, tem que chegar antes, irmão. Você vai chegar em cima da hora para testar, para ligar? Não pode. Então, você servir, que significa que você vai ter que cortar. Que hora que você vai ensaiar? Aí o cara chega na hora do ensaio, desesperado, correndo. Não, vamos ensaiar 20 minutos. Não tem que ensaiar 20 minutos. Nós temos que ensaiar o que for, o tempo que for necessário. Agora, por exemplo, teve gente que chega, não toca em casa, não ouve música, não tira música, não se prepara, não treina, não faz nada. Aí ele chega na hora do ensaio. Meu irmão, o ensaio não é para você treinar. Onde que você treina? Onde é que você tira a música? Onde é que você aperfeiçoa o seu dom? Em casa. O ensaio é para quê, pastor? É simplesmente para fazer o alinhamento. Aí, como o cara não ouviu a música, você ouviu a música? Não. Você tocou em casa? Não. Você fez? Não fez nada, irmão. Não dá. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quebrou a corda do violão no domingo. Aí passou a semana inteira, ninguém falou nada para mim que a corda está quebrada. Quando chega no outro domingo, o camarada chega aqui, no domingo, tem loja aberta no domingo? Ele chega no domingo, no outro domingo, pastor, a corda quebrou. Pastor, a pilha acabou. O que você vê nisso? A pessoa não se preparou para o culto, ela não estava vivendo o culto, não estava. Ela é simplesmente uma pessoa que está ali cumprindo um ritual. Neste texto de hoje vamos tratar de alguns conceitos básicos no que diz respeito a este termo, ministério de louvor. Primeiramente vamos entender biblicamente o significado das palavras. Ministério no Antigo Testamento, qual é a ideia que existe? Trabalho, serviço, obra, certo? No Velho Testamento, a palavra aí que está em hebraico, ela dá a ideia no Velho Testamento de que você está trabalhando, e o trabalho aqui é trabalho de servo ou de escravo. Não é trabalho no sentido igual a gente pensa hoje, eu tenho um horário para entrar, um horário para sair, eu tenho minhas... Não é essa a ideia, não. A ideia do Velho Testamento de ministério é serviço escravo. A tribo de Levi era responsável por tudo que havia no templo, no tabernáculo, tudo. Não era só o momento lá do culto, não, era tudo. Eles trabalhavam em escalas, a tribo de Levi era grande, e eles tinham escalas para tudo, e toda a tribo de Levi trabalhava para que o culto acontecesse. Era família, né? Era uma família inteira, os filhos de Arão. Então, a ideia que as pessoas têm, e esse é o problema que muitas vezes eu encontro dentro da igreja, é essa falta de entendimento que a pessoa não tem, de que se Deus a chamou para o ministério. E se é ministério, ministério é serviço. Não é ser visto, é ser visto. E hoje é o problema da igreja. Porque as pessoas não entenderam que se Deus chamou para servir, é para você servir.
não é para você ser servido. Todo mundo quer ser servido, mas as pessoas não querem servir. Mas quando você estuda ministério no Velho Testamento, a ideia lá é de serviço escravo, obra e trabalho, tá bom? Então, não é você ser servido, não, é você ser servo de Deus, servir a Deus, servir o corpo de Cristo, servir a igreja do Deus vivo. Tem mais ainda. Você pode colocar aqui, por exemplo, trabalhar, servir, labutar, trabalhar, fazer trabalhos, trabalhar para outro, servir o outro com o trabalho, servir como subordinado, servir a Deus. Aí, irmão, é onde você começa a ter problema. Quando você começa a cobrar demais das pessoas, e a única coisa que você cobra de alguém é que ela seja excelente para Deus, porque todo serviço é para Deus. Eu já ouvi. Se o senhor quer cobrar muito, paga. Eu falei, quer dizer que se eu pagar então, vai ficar bom? Quanto você quer? Entenderam o problema? Quanto que é? Então você está fazendo, não é para Deus. Aí que tá, entende o problema? Eu sou servo de Deus, eu estou servindo a Deus. Peraí. Quer dizer, então, se pagar, aí pode cobrar. Aí é um artista. Entenderam o problema? O dinheiro na igreja não é, ele é consequência. Quando é que uma pessoa é contratada na igreja? Quando o serviço dela precisa ser integral. Eu já falei isso para vocês, eu tenho o salário da igreja, não é para pregar, não é para dar aula, não é para atender as pessoas, não é nada disso. Eu tenho um salário porque o que eu faço na igreja requer tempo integral. Por quê, pastor? Porque velório, aconselhamento, problemas, hospitais, não tem hora. É como se eu vivesse de plantão. A qualquer momento o telefone toca. Eu acompanho o parto, já acompanhei parto de noite, madrugada, de tarde, de dia, de quanto é hora. Velório, que dia que o cara morre? Que hora que você vai fazer o ofício fúnebre? Hoje mesmo eu estava aqui na igreja, uma mulher chegou desesperada, pedindo um aconselhamento, uma oração. Suponhamos que eu não estivesse aqui, estivesse trabalhando. E você pode andar na cidade, a maioria das igrejas estão o quê? Fechadas. Mas para que serve a igreja? Não é para servir? Então a gente precisa entender o que é o ministério. Serviço. Servir. E no Novo Testamento a palavra é diaconia. Aí você fala, então é daqui que vem o termo diácono? Exatamente. A palavra diácono ou diaconia significa o quê? Serviço, ministério, especialidade daqueles que executam os pedidos de outros, daqueles que pelo pedido de Deus proclamam e promovem o nome de Deus entre os homens, ofício de Moisés, ofício dos apóstolos, sua administração, ofício dos profetas, evangelistas, anciões, serviço daqueles que brindam aos outros os ofícios da afeição cristã, aqueles que ajudam a atender as necessidades, seja pelo recolhimento ou pela distribuição de alimentos, de caridades, ofício de diaconato na igreja, serviço daqueles que preparam e ofertam alimento. O diácono, o ministério diaconal, ele nasce na necessidade de servir alimentos para as viúvas e os órfãos. Os apóstolos falaram assim, não convém que a gente deixe a oração e a palavra para servir as mesas. Então separa homens cheios do Espírito Santo, íntegros, para que possam servir as mesas. Aí você olha, pastor, aqui na igreja não tem diácono. Cadê o diácono? O diácono, ele é aquela pessoa que serve. Então não é você pegar alguém e dar um título. Olha o problema das igrejas, título. Vamos colocar o cara de diácono. Ele é diácono? Entende o problema, não?
Não adianta você dar o título para a pessoa se ele não é. Não, ele é evangelista, mas ele evangeliza? Não, ele é pastor, mas ele apacenta? Ele é mestre, não, mas ele ensina? Não, ele é diácono, mas ele serve? Olha o problema do título e da função. Então o ministério é trabalho, é serviço. Diaconia é serviço, é trabalho. Meu irmão, para você ter um culto de 1 hora, você tem horas de trabalho. Para você ter 3, 4 músicas numa igreja, são horas de trabalho. É muita coisa que acontece. Só que as pessoas não entendem, é como se as coisas acontecessem por si só. E muita gente na igreja que chega, eu já ouvi, por exemplo, todas as igrejas que eu pastorei, graças a Deus, são limpas, organizadas, cheirosas, arrumadas. Só que as pessoas, elas esquecem que isso não acontece sozinho. Tem gente trabalhando. E algumas pessoas, pastor, por que nós não fazemos mais coisas? Não, tudo que eu quero é fazer mais coisas. Cadê o povo? Porque já existe um grupo trabalhando. E esse grupo já está sobrecarregado. E cadê o restante da igreja? Porque o chamado para servir é para todos. Um serve na música, outro serve na recepção, outro serve cada um vai ter um chamado para servir. Então, a parte aí do ministério de diaconia ficou claro para todos? Sim ou não? Sim. Então, eu quero servir a Deus. Oh, cuidado com essa conversa. Você quer servir a Deus. Aí você liga para o sujeito ou para a sujeita. Meu irmão, minha irmã, preciso de você. Ah, pastor, hoje não dá não. Estou cansado, estou com fome. Eu tenho um compromisso já. Então não serve, irmão. Porque quando você serve a Deus, eu faço muitas coisas. Pedalo, faço exercícios, muitas coisas. Porém, a prioridade é Deus. Eu acho assim também. Se você pode fazer muitas coisas. Eu já cansei de ficar puxado da igreja porque o pastor só chegava atrasado. Aí eu jogo o irmão não chegava no horário. Exato. O irmão não que abre a igreja. Se for para mim chegar atrasado, eu não devo. Então, e é aí que é o problema. Servir é o grande problema. Louvor, no Antigo Testamento. O que significa? Louvor, cântico, hino de louvor, adoração, ação de graças, rendida a Deus, ato de louvor em geral ou em público, cântico de louvor, louvor exigido pelas qualidades ou atos ou atributos de Deus, renome, fama, glória de Deus. Resumo, o que é louvor? Exaltar a Deus. Quando você vê falando, pastor, como é que é o louvor dos serafins e dos querubins? Como é que é o louvor deles? Vocês sabem ou não? Toda vez que fala que aparece uma expressão que os anjos estão louvando e adorando ao Senhor, qual é a música? Santo, 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 santo é o Senhor dos... Toda a terra está cheia da sua... Pastor, porque eles só falam santo. Santo é louvor, irmão. Louvor é você expressar o que você está... Santo, santo. Porque a palavra santo, para nós, significa separado. Mas para Deus, santo significa que todos os poderes e todos os atributos de Deus estão plenos. Então, quando os serafins, os querubins e os anjos olham para Deus, a única forma que eles têm, a única palavra que eles têm é santo, 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 santo. Porque isso expressa o que eles estão vendo. Deus é santo. Então louvor é você expressar, elogiar, é você enaltecer, é você exaltar a Deus.
Entenderam ou não? No Novo Testamento, a ideia de louvor é uma oferta de gratidão, é exaltar, cantar louvores em honra a Deus, permitir, recomendar, prometer, jurar. Em outras palavras, seja no Velho, seja no Novo, louvor ele tem a ver com você elogiar. E Deus não está querendo que você o louve da boca para fora. Irmão, você pode cantar, vamos dar um exemplo aqui. Você chega aqui na igreja, vamos louvar a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer que não quer ser reconhecido, né? Mas o grupo que cantou essa música brigou com o pastor da igreja por causa de cachês, de dinheiro, porque a maior parte do dinheiro estava ficando para a igreja. Mas somos nós que cantamos, somos nós que tocamos e nós estamos ganhando muito pouco. E a igreja está ficando com tudo. Então, né? Na época que eles não eram nada, nem ninguém, quem é que investiu, treinou? Entende o problema? Você pode louvar a Deus com a sua boca, mas o seu coração está longe. Por exemplo, a maioria das músicas que são cantadas na igreja, as pessoas estão cantando e elas não estão nem aí para o que está sendo dito. É só uma música, não é louvor. Vamos olhar para a face da pessoa, ver se ela está quebrantada, se o coração dela está contrito, se o que ela está falando de fato é expressão de uma verdade. É isso que Deus está buscando. De acordo com as definições acima citadas, entendemos que ministério de louvor é o serviço a outros, em nome de Deus, com vistas ao enaltecimento e exaltação a Deus através da música. Não, o ministério de louvor é o serviço a outros, em nome de Deus. Você precisa entender que há um culto a Deus. No Velho Testamento, você tinha que levar um cordeiro, oferecer este cordeiro em holocausto. Entender? Hoje a Bíblia fala assim, Deus está procurando sacrifícios de louvor de lábios que confessam o nome. Pastor, mudou o culto? Não mudou nada. Só que naquela época, por causa da revelação da vinda de Cristo, o cordeiro que morreria por nós, o culto tinha o momento do sacrifício. Hoje Deus está dizendo, olha, eu já morri no lugar de vocês. O culto que eu quero de vocês é sacrifícios de louvor de lábios que confessam o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso. E o que é o ministério de louvor? Meu irmão, o ministério de louvor é um grupo de homens e mulheres que estão na igreja para servir a igreja, para levar a igreja, carregar a igreja, a adoração, a exaltação do Senhor. Então o ministério da igreja de louvor, ele ensina a igreja como buscar a Deus, através da música, da dança, do teatro, do cântico. E esse é o problema que muita gente não entende. Não é uma apresentação, não. A briga que eu tenho tido nos últimos anos com o Ministério de Louvor é isso. Falar para pessoas, você não é artista. Você, por exemplo, chega e pega um cantor ou uma cantora, um músico e fala para ele, senta, sai da igreja. Pastor, o louvor é a Deus, mas existe relato assim de abertura e libertação através do louvor. O louvor é a Deus, por isso que eu estou te falando. O louvor liberta. Porque quando uma igreja, uma pessoa está de fato louvando a Deus, o demônio não suporta. Entende? Pastor, o louvor é a Deus, então por que ele liberta? Porque o inferno não suporta a adoração a Deus, louvor a Deus. É igual, por exemplo, pastor, uma pessoa chegou endemoniada aqui, você expulsa ela no nome de Jesus, ela vai permanecer liberta? No período de dia, sim.
talvez dias, talvez horas. É. Porque a libertação não é você expulsar um demônio. Se a pessoa que o demônio sair não tiver uma entrega a Deus, o demônio volta. O louvor liberta. Não é a música que liberta, é o louvor. Não é a música que liberta, é a adoração. O que fez o gadareno quando ele viu Jesus? Se prostra e adora. Então o louvor é a adoração, não é a música, entende? Esse é o problema, dizendo. Pastor, então o louvor liberta. Não é a música que liberta, é o louvor que liberta. Quando pessoas estão louvando a Deus, isso liberta. Quando pessoas estão adorando a Deus, isso liberta. Só que, como eu falo, tudo fica estranho quando você não entende a essência. O louvor liberta, não é a música que liberta. O louvor liberta, não é o teatro que liberta. O louvor liberta. A pessoa esquece que o louvor não é o meio de você fazer isso. O louvor, ele é a essência do culto a Deus, de você exaltar a Deus. Agora, eu posso exaltar a Deus através da música. Então, por exemplo, mas a pessoa está louvando a Deus, e aí o ministério de louvor inteiro existe para uma coisa: preparar a igreja para receber a palavra. Porque durante todo o louvor ela está sendo ministrada na palavra. E aí vem a palavra de Deus, o coração está preparado, está pronto. Então esse é o grande problema. A falta de entendimento. A pessoa chega na igreja e ela está alienada. Irmão, o que é culto? É porque hoje tem grupo de louvor, mas antigamente o pastor falava, vamos louvar, vamos louvar com 3 hinos. Sim. Aí a igreja Abre o hino. toda, a igreja toda cantava o hinário, né? Depois veio Não, mas não mudou, pai. A ideia é a mesma. Vamos louvar com 3 hinos, só que mudou o método. Mas a ideia é a mesma. Vamos louvar com 3 hinos. Aí, hoje facilitou, porque antigamente tinha que ter um livrinho, ou uma apostila. Hoje não, hoje projeta, todo mundo lê. Mas a ideia é a mesma. A igreja inteira precisa louvar. Vamos louvar agora, depois dos 3 hinos, vamos louvar o Senhor com 3 corinhos animados. Sim, tá. Depois que vai estar. Não, mas é o que eu estou falando. A ideia, o método mudou, mas o princípio era o mesmo. Todo mundo canta. Aliás, cantar. Você já foi em show? O que acontece no show? As músicas mais conhecidas do artista, todo mundo canta. É sucesso. É sucesso. O cara só dá a abertura e a multidão canta. E ele, poupa a voz dele. Deixa a multidão cantar. E ele fica todo cheio. A ideia não mudou. Então a gente precisa restaurar, a visão. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Com qual? Com cântico, com hinos, com harpas, com instrumentos de corda, com instrumentos de... Hoje se for falar em água, eu vou lá o saudosista aí, ó. Não, mas está errado. Está errado. Está errado, não é harpa, né? Não, você pode adorar, por exemplo. Os caras não sabem que os caras hoje eles só existem por causa dos velhos. Se não fosse os velhos. Então, mas é o que eu estou falando, não tem essa questão. E esse é o problema. Esse é o problema. Vamos louvar a Deus. Não importa se o hino é antigo, se o hino é novo, se é worship ou se é uma música de 1990. É resumo da conversa. Então, qual é o papel do ministério? O papel do ministério de louvor da igreja é servir as pessoas, igual eu estou explicando, trazendo inspiração às mesmas a centralizarem o seu louvor e adoração a Deus no momento do culto. O que é culto, irmão? Tem gente na igreja hoje olhando Facebook. Tem gente dentro da igreja hoje olhando WhatsApp. Tem gente olhando Instagram durante o culto, cara. O que ele vê? Não é culto. Ele não veio cultuar a Deus.
Tem gente que está dentro da igreja e ele não, né, é o crente girafa, o corpo dele está dentro da igreja, a cabeça está no mundo, está na lua. Então, é culto. Quando a igreja se reúne para o ato de cultuar a Deus, o foco e o alvo principal se torna o próprio Deus. Ele é a plateia principal, o culto é a Deus, irmão. Mas, pastor, o culto é de quem? É de toda a igreja. O culto é a Deus. Mas infelizmente o que vemos acontecer é que, ao invés do ministério de louvor cumprir o seu papel genuíno, que é o serviço, ele está objetivando ser visto. Daí procedem as distorções e referências erradas no serviço da música cristã. Por quê? Porque o músico da igreja está querendo ter status de celebridade que o cara do mundo tem. Ganhar dinheiro. Pastor, mas é errado? Não. Só não pode ser o fim. Quando, por exemplo, um músico desse famoso, conhecido, vou dar exemplo que aconteceu, não vou citar o nome da pessoa, mas já aconteceu várias pessoas. O cara marada chamou ele lá para cantar num evento lá da cidade. Aí ele pediu uma oferta ou um cachê de 20 mil. Mas aí faltou um pouco, não é metade não, faltou, por exemplo, dos 20 mil faltou 3 mil. Aí o cara chegou lá e ou me paga 20 mil ou eu vou embora. Aí começa a distorcer o princípio. Aí onde que começa o dinheiro, ele é a consequência. Ele não pode ser um fim. Só que hoje o povo de dentro da igreja está fazendo com a igreja o que acontece no mundo. Hoje um camarada, por exemplo, vou dar um exemplo, eu já preguei em vários lugares do Brasil. Quanto o senhor cobra? Nada. Só me dá a viagem, seja de carro, de ônibus, de avião, dependendo de onde é, e um lugar para dormir, e comida e uma oferta. Agora, por exemplo, eu nunca coloquei preço. Agora, por exemplo, quando o camarada fica muito famoso, todo mundo quer ele, né? Porque hoje o que importa é quantas pessoas você arrasta. Não é o que você prega, não é o seu caráter, não é a sua vida com Deus, não é a sua idoneidade, não é o quanto você é sincero e verdadeiro. Não importa quantos anos você serve a Deus com lisura, com integridade. O que importa? É o show. Então você é muito bom, você é homem de Deus, mulher de Deus, mas ninguém te segue, então ninguém te convida. E essas coisas precisam ser ajeitadas, corrigidas. Nós servimos a Deus. Eu conheço um rapaz lá de Belo Horizonte, hoje ele é pastor, Sócrates Mendes. Meu irmão, aquele camarada, ele é ministro de louvor. Eu já senti a presença de Deus no culto com aquele moço, hoje é um homem, né? A coisa que eu poucas vezes vi. E ele não é famoso, não é estourado, não é um cara badalado na mídia. Por que será? E canta, e toca. Adorador. E eu falo para você, eu já tive em culto, quando eu morava em Belo Horizonte com ele, ministrando louvor, é uma coisa que poucas vezes eu senti e poucas vezes eu vi dentro de igreja. Então é complicado, por isso que a gente precisa estabelecer a ordem na visão. Ministro, ministério, diaconia, diaconato, é servir. E essa é a crise que a igreja enfrenta hoje. Hoje o cara quer cargo, o cara está sendo presbítero, ele sabe que o presbítero tem que substituir o pastor. O pastor viajou, o presbítero que prega, o presbítero que dirige. Então, mas esse é o problema. Olha para você ver, o camarada, seja diácono, presbítero, evangelista, ministro local, seja lá qual for, e ele tem que estar na igreja. Eu, por exemplo, às vezes que eu convido alguém para pregar na quinta-feira,
A pessoa que eu convido é a pessoa que está participando do culto. Eu não convido uma pessoa que não vem ao culto para pregar. Eu acho isso incoerência. Como é que você convida alguém para pregar na quinta-feira se a pessoa não vem no culto de quinta? Aqui, ó, terça-feira. Como é que, suponhamos que eu tenho que viajar e eu preciso que alguém dê o estudo. Eu nunca vou chamar uma pessoa para dar um estudo que não vem às terças. É incoerência, irmão. Porque o cargo não tem a ver com a função. E as pessoas esquecem que primeiro vem a função, o cargo é consequência, o reconhecimento. Bom, terça-feira que vem a gente continua aí tratando desse assunto. Só vamos concluir aqui, ó. O Ministério de Louvor e Adoração só cumprirá o seu papel de fato se utilizar a música como uma ferramenta de proclamação da essência de Deus aos homens e o enaltecimento do próprio Deus. Entenderam ou não? A conclusão é essa. Quando é que o Ministério de Louvor de fato está cumprindo o seu papel? Quando ele entende que a música é uma ferramenta para ele glorificar a Deus e exaltar a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, estudando, aprendendo, entendendo a visão da Tua palavra acerca do Ministério de Louvor e Música da Igreja. Obrigado, continua nos falando nas próximas semanas, nos ensinando, nos ajudando a compreender. Agora leva-nos ao nosso lar em paz e segurança, debaixo da graça e da proteção do Teu santo nome. Amém. Amém? Deus abençoe até quinta-feira.